Mais uma aventura aqui para a gente ver junto com vocês, que é classificação dos solos. Nós tínhamos visto na aula passada os solos grossos e hoje vamos ver os solos finos. Sempre a gente dá uma marcha rezinha aqui para esquentar os motores, né? Então a primeira aula a gente falava em origem, formação dos solos, de onde vêm os solos, predominantemente de decomposição de rochas, ação do sol e da chuva, intemperismo, vai fragmentando as rochas vão se transformando em solos. Hoje a ilustração é uma daquelas da primeira aula, em que a gente mais próximo da superfície, a degradação da rocha já foi total e aqui é solo, né? Mais profundo a gente já encontra solo, porém com alguns fragmentos de rocha. Esses fragmentos, eles são dos minerais mais fortes da rocha, né? Principalmente o quartzo, que ele resiste mais à ação do intemperismo, então atrasa mais a decomposição. Conforme a gente vai avançando, né? Isso aqui seriam chamados solos residuais, que vocês usam aí nas classificações. Aqui já solo de alteração de rocha, né? Rocha alterada, e até que lá embaixo a gente tem uma rocha de boa qualidade, uma rocha sã, né? Então isso é origem e evolução. Da primeira aula ainda a gente tem o assunto das dimensões dos grãos, né? Dimensões dos grãos para nós é um determinante forte, tanto é que a terceira aula e hoje a quarta aula estamos ainda falando em dimensões dos grãos, né? 4 denominações: argilas, siltes, areias e pedregulhos. A gente se candidata a enxergar alguma coisa aqui, né? É lógico que nos pedregulhos não tem a menor dúvida que a gente enxerga, né? 5 milímetros é o pedregulho mais fino, né? Nas areias, 5 milímetros é a areia mais grossa e 0,05 é a areia mais fina. Esse 0,05 já complicou, né? Se fosse 0,5, que seria meio milímetro, ainda vai, né? O 0,05 fica no tátil visual, especialidade ali da Karina, né? Que a gente percebe, né? Mas a gente não enxerga, né? Então a aula de hoje, que nós vamos falar dos finos, é totalmente o voo cego, tá certo? Quer dizer, que nós estamos querendo discutir as propriedades dos solos finos sem ter a menor condição de enxergar. Vamos precisar usar outros recursos, né? Segunda aula, índices físicos. Esse modelo, vocês têm que carregar para sempre, né? As 3 fases: o gás, o líquido e o sólido, né? Os grãos de solo, a água e o ar, né? Se o solo for saturado, não tem ar, todo o vazio é água, né? Se o solo for seco, não tem água, todo o vazio é ar, né? Nós damos o nome de vazio para a soma do ar e da água. Por quê? Porque o vazio é justamente assim mesmo, para a gente mostrar o que nos interessa e o que não nos interessa, né? Quem conta para nós na engenharia geotécnica é o grão, é o sólido, tá certo? Esse tem resistência e esse tem baixa deformabilidade. Esse daqui não tem resistência e atrapalha no aspecto de deformabilidade, porque quando o solo diminui de volume, é porque diminuiu o volume dos vazios, né? Índices físicos em laboratório, a gente só tem 3 que são possíveis de serem determinados. Peso específico do solo, esse é o mais complicado, porque exige uma amostra indeformada e sem perda de umidade. Tem que ser exatamente como ela estava lá na natureza. O segundo é o teor de umidade, que não exige a amostra indeformada, apenas a preservação da umidade da natureza. Então eu posso fazer uma escavação com uma pá, colocar numa cápsula de alumínio, fechar e não deixar perder água. Eu peso úmido, ponho na estufa 24 horas, peso seco, a diferença é a água,
está lá o teor de umidade. E o peso específico dos grãos sólidos, que esse então não exige nem a amostra indeformada e nem a preservação de umidade da amostra. Basta ser uma amostra de terra carregada num saco para o laboratório para fazer esse ensaio. São só 3. Com esses 3 eu determino todos os outros, né? Os mais representativos desses parâmetros são o peso específico aparente seco e o índice de vazios. Esses são os 2 carros-chefes, né? O peso específico aparente seco, a gente considera o peso de sólidos pelo volume todo. Então, nesse momento, a gente tem uma ideia da concentração de grãos por unidade de volume. O peso específico dos grãos sólidos, ele é pouco importante porque ele é muito repetitivo, só seria diferente se tiver minerais, por exemplo, de ferro, e aí então esse número modifica, senão ele é repetitivo. Teor de umidade também não é assim tão esclarecedor, porque ele depende muito da granulação do solo. Os solos mais finos retêm mais água, os solos mais grossos retêm menos água. Da aula número 3, nós falamos sobre os solos grossos. Os solos grossos são aqueles que têm porcentagem retida na peneira 200, né, que é a peneira mais fina do laboratório, 0,074 milímetros de abertura, superior a 50%. Quer dizer, se metade do solo ficou retido nessa peneira, o solo como um todo é chamado de solo predominantemente grosso. Quer dizer, as propriedades vão ser determinadas fruto da granulação predominante, que são os grossos, né? Então, são as curvas granulométricas que passam fora desse espaço aqui pintado de azul, né? Quer dizer, eu tenho que passar aqui em porcentagens que passa menor do que 50%, ou seja, a porcentagem retida maior do que 50%, tá? Solos predominantemente grossos, assunto da aula passada, são altamente permeáveis, porque os vazios entre os grãos são grandes e a água passa com facilidade, então a permeabilidade é alta. O índice de vazios é baixo, o vazio individualmente é grande, mas o índice de vazios é baixo. São pouco deformáveis e são resistentes, pois desenvolve bastante atrito intergranular. Classificação dos solos é o nosso foco. A aula passada foi dos solos grossos, hoje nós vamos para os solos finos, né? O interesse é agrupar para que a gente possa conhecer propriedades, arrumar índices numéricos, e o sistema que a gente dá preferência é a classificação chamada unificada dos solos, é uma classificação internacional. Hoje nós vamos falar de argila, clay, de silt, que se usa a palavra mo, né? Mo diz a lenda que é silt em sueco. Eu não consegui achar isso em lugar nenhum, mas é assim que está escrito nos livros, né? É lógico que o silt ele ganharia a abreviatura de S e vai bater na areia, que é o sand, né? Que já vimos na aula passada, né? Então ficou a letra M para o silt, né? E O é para o solo orgânico, né? Então nós completamos as denominações. Na aula passada nós tínhamos a letra G, que era gravel, pedregulho, tínhamos a letra S, que era sand, areia, né? E hoje a gente tem a letra C para argila, clay, e a letra M para o silt e O para o orgânico. Da aula passada, os solos grossos. 50% ou mais em peso seco dos grãos ficam retidos na peneira 200. Peneira 200 é aquela tela bem fininha, tipo meia de seda de mulher. Não adianta fabricar a peneira mais fina, porque o grão mais fino não obedece à gravidade. Ele vai grudar no fiozinho da peneira. Ele poderia passar, porque ele é mais fino, mas ele não passa porque não interessa. Ele tem muito mais forças de superfície do que forças de gravidade, porque ele quase não tem massa.
Solos de granulação fina, que é da aula de hoje, 50% ou mais em peso dos seus grãos passa pela peneira 200. Então esses são os solos predominantemente finos. Não é que não tem areia nesse solo. Tem, mas mais da metade é fino. Não é que não tem argila nesse solo. Tem, mas mais da metade é grosso. Então agora a pintura de azul, onde a curva granulométrica não pode passar, inverteu. Saiu daqui que era dos grossos e veio para cá que era dos finos. Ou seja, as curvas granulométricas elas são altas. Como princípio geral, vocês estão achando mais simpáticos os grossos ou os finos? Pois é assim, os finos, eles nos pregam bastante mais peças, assim, são mais difíceis de trabalhar em tudo, né? Os solos grossos são mais fáceis, né? Tem baixo índice de vazios, tem alta resistência, tá tudo jogando no nosso time. Esses bandidos aqui são complicados. Então, quando a gente vê curva granulométrica alta, já começa a se preocupar. A hora que você for fazer terraplenagem, compactação, eles podem ser expansivos, eles podem ser colapsíveis, né? Os granulares, eles são bem mais comportados. Os solos finos, nós vamos ver hoje, eles são cheios de história. Quem vai puxar a fila hoje é o teor de umidade. Teor de umidade nos solos finos vai dizer tudo. O solo fino, nós vamos ter que voltar para aquele exemplo da laranja, que a gente cortou a laranja ao meio, ficou com duas metades em termos de massa, porém em termos de superfície não caiu pela metade. Caiu para um pouco mais do que a metade, porque eu criei uma superfície nova na laranja da metade esquerda e criei uma superfície nova na laranja da metade direita. E toda vez que eu for cortando aquelas metades, fracionando em 1/4, em 1/8, etc., eu estou sempre criando uma superfície que não existia. E a massa eu estou sempre derrubando pela metade. Então, quando eu chegar lá nos últimos fragmentozinhos, eles quase não têm mais massa, mas proporcionalmente àquela miséria de massa, eles têm muita superfície, muita superfície. E aí, esses solos eles começam a se comportar muito mais por forças de superfície do que por forças da gravidade. E aí, então, é um complicador. O teor de umidade vai ser o nosso carro-chefe hoje, porque a partícula de solo fina, a primeira coisa que ela absorve no seu entorno é água. Então ela fica revestida de água, coberta por uma camada, às vezes até espessa de água. Como é essa conversa com a água? É por eletroquímica. Então existem minerais desses grãos finos que são mais ávidos por água e que se revestem de uma camada muito espessa de água. E aí o teor de umidade sobe, porque o teor de umidade é peso de água sobre peso de sólido. Vamos voltar para o nosso modelo. Peso de água sobre peso de sólido. O ar não pesa, então o peso desse lado só tem 2. Água e sólido. Eles poderiam, por exemplo, ser iguais. Se eles fossem iguais, o teor de umidade daria 1, quer dizer, a gente fala em porcentagem, são 100%. Né? Se os dois pesos fossem iguais, esse não pesa. Qual dos dois teria maior volume, a água ou o sólido? Matou a água. Porque se eles pesarem a mesma coisa, como esse aqui o peso específico é 2,67 e esse aqui o peso específico é 1, se eles têm o mesmo peso, é porque este aqui tem 2,67 vezes maior o volume do que este. Né? Então, um solo de teor de umidade 100, ele tem 2,67 vezes mais volume de água do que volume de sólido. Peso ele tem iguais, peso de água e peso de sólidos. Por isso que deu peso de água sobre peso de sólidos, deu 100%. Né?
Então é um solo extremamente úmido. Pode dar mais do que 100% o teor de umidade? Pode. Pode ser que isso aqui pese o dobro disso, então deu 200%. Pode ser que pese o triplo disso, deu 300%. Os solos da cidade do México, que são solos argilosos, resultante de derrames vulcânicos, e são argilas extremamente finas e têm teor de umidade da ordem de 300%. O abastecimento urbano da cidade do México tradicionalmente era feito por poços profundos, com bombeamento de água, vai roubando a água desses solos úmidos e ele vai diminuindo de volume. E as construções na superfície vão afundando. Então é clássico na cidade do México, monumentos antigos que você subia uns degraus para o monumento, hoje você desce uns degraus para ver o monumento, que ele vai baixando, baixando, baixando. O bombeamento na cidade do México foi proibido, mas existe ainda uma quantidade absurda de poços clandestinos que tiram água do terreno e o problema persiste, né? Então, o nosso carro-chefe hoje é teor de umidade, tá? Teor de umidade no solo vai fazer toda a diferença, né? Nós sabemos, né, que terra com muita água é uma desgraça. Vocês veem nessas épocas de chuva, aquele monte de barro, todo mundo atolando. Você pega uma estrada de terra, choveu 3 dias, o carro não passa, atola, afunda o pneu nas poças de barro, né? E se a gente pega aquele barro lá da estrada que o carro atolou, não ia nem para frente nem para trás, e põe numa forminha assim e põe num forno, ele vira um tijolo, e com o tijolo você faz uma construção. Ou seja, este aqui fala tudo nas propriedades dos solos finos. O que mudou do dia que o carro estava atolando no barro para o dia que eu assentei um tijolo na construção de uma edificação foi só o teor de umidade. Não é que o solo era ruim, que eu pisava aí até o joelho, porque aquilo era uma lama, porque o teor de umidade, peso de água sobre peso de solos, naquele dia estava muito alto. Então, teor de umidade é uma característica transitória. Quer dizer, hoje pode estar muito úmido e o seu carro atolou na lama, e amanhã você pegou aquela lama, pôs na forminha, pôs no forno e fabricou um tijolo. E você só mudou o teor de umidade. Então, isto é uma propriedade transitória, quer dizer, o solo pode estar úmido ou pode estar seco. Não é que ele é úmido ou ele é seco, ele está. Tá? Não é uma propriedade intrínseca, né? Tem 2 nomes hoje que a gente vai destacar, que é o Waterberg. Waterberg é sueco, nasceu em 1846, faleceu em 1916, e ele era químico, era engenheiro agricultor, engenheiro civil, geotécnico. A mecânica dos solos ainda não existia, assim, exatamente como ciência para apoiar a engenharia civil, mas é dele a criação dos limites de consistência, que é o assunto que nós vamos ver hoje. Depois, mais para frente, Arthur Casagrande, nascido em 1902, falecido em 1981, ele é austríaco, mas imigrou para os Estados Unidos, lecionou na Universidade de Harvard, e ele foi um dos fundadores da engenharia geotécnica, quem promoveu o primeiro congresso internacional em 1936 de geotecnia, e ele lidou muito com os trabalhos do Waterberg e padronizou para a mecânica dos solos. Então, quando a gente fala em limites de consistência, esses são os 2 nomes. Esses limites de consistência também são conhecidos como os limites de Waterberg, né? Que foi quem primeiro trabalhou com o assunto. Esse gráfico aqui, para nós hoje, ele vai fazer muita diferença,
Vamos ver se com o super canetão que nós arrumamos aqui, a gente pode fazer alguma coisa. Então isso aqui é 0% de teor de umidade. E nós temos aqui alguns estados de consistência. Estado sólido, estado semissólido, estado plástico e estado líquido. Pelo próprio nome, é estar. Então o solo pode estar líquido e o seu carro atolou na estrada de terra, porque era uma lama, era um barro, chovia há 3 dias. Pode ser que você pegou uma porção daquela lama e levou para casa e no dia seguinte você começa a trabalhar com essa argila, você pode até moldar. Todo mundo já deve ter trabalhado com argila aqui. Né? Você pode fazer vaso, você pode fazer cerâmica. Ela é moldável, quer dizer, ela fica com a forma que você quiser. É o solo num estado em que ele se comporta como um plástico. Se você desce mais o teor de umidade, ele começa a ficar quebradiço, começa a trincar essa argila. Se você puser mais água, você vai poder voltar a brincar normalmente, não é? Mas esse estado é o semissólido. E se você realmente secar muito, esse negócio vai virar um tijolo. E aqui ele ganha o nome de estado sólido. Isso é estar. Estar sólido, estar semissólido, estar plástico ou estar líquido. É estar, é transitório. Ele muda de uma fase para outra num limite. É o limite que separa as duas fases. Esse é o limite de contração, muda do sólido para o semissólido. Este ponto de teor de umidade é o limite de plasticidade. Ele deixa de ser semissólido e passa a ser trabalhável, plástico. E aqui ele deixa de ser trabalhável, plástico, e começa a escorrer pelos vãos dos dedos. Ele está líquido. Essas características aqui em cima, das fronteiras, são características intrínsecas do solo. Então, esse solo que nós estamos dizendo, ele é assim. E ele pode estar assim, estar assim, estar assim, estar assim, tá? Então, no caso, esse tijolo que já foi secou. retirado toda a água, ele pode voltar a ser totalmente líquido ou não? Bom, no tijolo tem também uma queima, né, que agrega esses grãos todos, mas é lógico que você consegue quebrar todo o tijolo, esfarelar todo ele, encher de água, misturar um pouco mais de argila, porque uma parte foi queimada, e ele vai voltar a ser trabalhado. Pode, sim, porque ele está como tijolo. E ele estava, o dia que você pegou lá na lama, no barro, líquido. Você trabalhou ele na forma como plástico, e ele foi secando e caiu no sólido, tá? Então, isto é estar, e isto aqui é ser. Então, nós que não estamos enxergando nada em termos de tamanho do grão, agora vamos começar a entender o íntimo dos grãos, o verdadeiro DNA desses grãos, através desses limites, tá? Esses limites, é claro que eles são assim subjetivos, né? Estar plástico ou estar líquido? Plástico eu consigo moldar. Quando ele começa a pingar pelo vão dos dedos no meio da brincadeira, é porque ele já está meio líquido. Então, está aqui ou está lá? Para isso, eu vou precisar um teste padrão. Então, existe um teste padrão que foi o Arthur Casagrande que desenvolveu, começo do século passado, década de 30 e pouco. Um teste padrão para o limite de plasticidade e um outro padrão para cá, para o limite de contração, tá certo? Então, esses padrões, eles são feitos dessa forma no mundo inteiro faz quase 100 anos, tá?
Então, quando em algum lugar se fala de um solo com limite de liquidez de 70%, a gente entende perfeitamente o que é isso. Tá? Ser e estar. Propriedades dos solos finos. Os formatos dos grãos nos solos grossos, eles são assim, mais ou menos lembrando esferas, quer dizer, X, Y e Z, as três dimensões, são da mesma ordem de grandeza. Nos solos finos, os grãos têm formato lamelar, onde uma dimensão é muito inferior às outras duas. Tá? É uma fatia. Então, os grãos vão se fracionando, ficando cada vez mais finos, e os solos finos, os minerais que chegam a essa dimensão, têm, em geral, formato lamelar e não mais esferoidal. Nos solos altamente orgânicos, as partículas em forma fibrilar, onde uma dimensão predomina sobre as outras duas. Tá? É o clássico espaguete aí, né? A lâmina de Gillette é um exemplo gigantesco do formato de um grão fino. Quer dizer, essa dimensão aqui, Y, e essa dimensão X, elas são completamente diferentes da dimensão ortogonal aqui à tela, que é o Z, que é a terceira dimensão. Então, a espessura de uma lâmina de Gillette é 0,00 qualquer coisa milímetros. E as outras duas dimensões são 2 centímetros por 3 centímetros. Né? Então, a gente tem que ter a imagem dos solos finos mais ou menos associada a uma coisa desse tipo. Não é mais aquele grãozinho redondo, não é a bolinha de ping-pong. Isso é dos solos grossos. Microscópio eletrônico, fotografias ampliadíssimas de solos argilosos. Tem para todo gosto, né? E a gente vê que as arrumações não são uma maravilha. Plasticidade, a capacidade de sofrer deformação sem apresentar fissuras. Então eu trabalho com aquela massa plástica e ela não está fissurando. Se ela estiver fissurando, ele já está num estado semissólido, começa a ficar quebradiço. Os solos finos, em determinada faixa de teor de umidade, podem ser moldados com as mãos, é a plasticidade. O comportamento de um solo fino varia muito com as diferentes teores de umidade, apresentando consistência que varia desde lama até cerâmica. Tá? Então, o carro-chefe aqui é o teor de umidade. Esse é que dá toda a diferença do estado. Né? Solos fibrilares, aí, a talpugita, argila de Bangkok, da Tailândia, né, em microscópio eletrônico. Isso é São Paulo, início da Via Anchieta, é um corte feito na vertical, né, a prumo, logo no comecinho da estrada. Isso é uma argila duríssima do terciário de São Paulo. Esse corte, eu conheço esse corte aqui há uns 60 anos, mais ou menos. E o bichinho tá lá esperando tudo quanto é chuva e na boa. Por quê? Porque aqui o teor de umidade é baixo, essas argilas elas foram violentamente pré-adensadas. Um dia eu vou mostrar para vocês a geologia da cidade de São Paulo, né? No final do período terciário, todos os sedimentos chegavam no nível da Avenida Paulista de hoje, que é cota 820, acima do nível do mar. Depois o Tietê e o Pinheiros voltaram a erodir as calhas. As marginais hoje são cota 720, quer dizer, 100 metros abaixo do espigão da Paulista, né? E os solos que receberam esse carregamento de terra de 100 metros, eles se tornaram enormemente resistentes. Onde é que eles estão aqui nesse gráfico? Eles estão aqui, né? Estão. Ele está assim. Claro que se eu for lá tirar uma amostra, chegar aqui, encher de água, faço uma pasta, eu ponho ele aqui. Tá? Estar, né? Epa! Essa era uma argila dura e esta aqui é uma argila mole.
Isso é um campo experimental na Holanda. Abriram uma escavação no terreno e fizeram uma série de containers para serem preenchidos por água e monitoração sem dó, né? Inclinômetro, marcos superficiais, etc. Vai pondo mais água, mais água, mais água nos containers até que o negócio rompe, que é uma maneira de fazer uma verificação de resistência do solo em verdadeira grandeza, né? Em vez de pegar uma amostra e fazer no laboratório, fazer um teste de realmente quanto que ele suporta, né? Nas argilas moles, né? Escavação de subsolo, isso aqui vocês acham na internet. Na China, escavaram o subsolo do lado de um prédio pronto e, infelizmente, ele deitou por conta da argila mole, que rompeu, né? A argila ser mole ou ser dura é estar mais úmida ou estar mais seca, né? Primeiro limite, liquidez. Então, o aparelho, que é chamado de aparelho de Casagrande, porque foi o Casagrande que padronizou os conceitos do Waterberg, né? É uma conchazinha montada em cima de uma base, tem uma manivelinha que com um excêntrico ele levanta aquela concha e ela bate, levanta e ela bate, levanta e ela bate, tá? Então é tudo padrão. O tamanho da concha, o material da concha, a alavanquinha, esse excêntrico, quanto que ela levanta. Você coloca uma pasta de solo aqui, risca um barranquinho no meio. Esse barranquinho é esse modelo aqui, ó. Isso aqui é um barrancão, né? Mas é o mesmo conceito. Quer dizer, você já deu a dica para aquela meleca, quando você der umas batidinhas, ela fechar, romper, né? Então, o ensaio é colocar a pasta de solo, 8 milímetros de espessura, rasgar com um cinzel esse taludinho aqui, que tem 11 milímetros no topo, 2 milímetros lá embaixo, e virar a manivelinha, a conchinha levanta e cai, levanta e cai, levanta e cai. E aí, quando, por definição do Casagrande, na 25ª martelada, virada da manivela, ele fechar, nós estamos com o teor de umidade que é o limite de liquidez. Por que isso? Não tem porquê. É apenas um padrão. Se nós fôssemos ficar discutindo se está aqui ou está aqui, nós íamos levar o resto da nossa vida. Ah, mas já está começando a gotejar aqui, então é líquido. Não, mas eu não estou conseguindo trabalhar, é plástico. Então veio um indivíduo, Casagrande, que padronizou uma maquininha que se usa até hoje no mundo inteiro. E o que ele falou? Quando fechar com 25 marteladas, por definição, esse é o limite de liquidez, tá certo? O que interessa é que seja um padrão. Então, esse número aqui, para nós, ele vai contar muito, porque se ele for baixo, é uma coisa. Se ele for alto, é completamente diferente. E agora que vocês ainda não entenderam muito bem a gravidade do assunto, será que seria um solo mais simpático se isso for alto ou for baixo? Quer dizer, deixar de ser plástico e passar a ser líquido com muita água é bom ou ruim? Está dividido. Eu ouvi bom e ouvi ruim aí. Quem fala mais alto? Chegou a ninguém mais fala. Bom ou ruim? Ruim. É maravilhoso, turma. É ruim. É ruim o quê? Porque um solo que transita do plástico para o líquido com uma montanha de água, ele tem grãos com duas características. Primeiro, deve ser muito finos, né? Quer dizer, naquela de cortar a laranja, deve ser um cara que foi cortar aqueles gominhos, depois cortava outra vez, cortava outra vez, ficou um negócio miserável de fino. Miserável de fino é muito ruim, porque ele tem muita capacidade de se envolver com água. Ruim. E talvez o grão em si seja de um mineral
que tem muita avidez por água. Então, ele aguenta se comportar como plástico, apesar de você chegar a 50, 60, 70, 80, 90, 100, 110, 120 de teor de umidade, e ele ainda está plástico. Então, quer dizer, os solos que têm alto limite de liquidez, a gente tem que ficar mais esperto, tá? Então, no começo da aula a gente falou que quando a gente vê as curvas granulométricas passando lá em cima, é predominantemente fino. Já acendeu a luz amarela. Quando chegam os resultados dos limites e o solo tem limite de liquidez alto, aí acende a luz vermelha. Porque ele é predominantemente fino e os finos provavelmente são muito finos e ainda deve ter uma avidez grande por água. E nós não estamos enxergando nada. Nós estamos vendo tudo de forma indireta. Indireta pelo teor de umidade e por essas mudanças de estado, né? Então esse é o limite de liquidez, faz a pastazinha, lógico que você vai fazer isso por tentativa e erro. Você faz uma mistura de solo e água, põe aqui, fechou com 10 maniveladas. Põe mais água ou tira água? Tem que fechar com 25. Tira água. Fechou com 20 maniveladas. Tira água. Fechou com 30, tirou demais. Põe um pouco de água. Quando ele fechou com 25, tira uma amostrinha dali do meio, põe na estufa, aquele teor de umidade é o limite de liquidez. Limite de plasticidade é mais vagabundo ainda do que o limite de liquidez. É uma placa de vidro no laboratório, você faz uns rolinhos assim, tipo de um macarrão, com as mãos, e você tem um gabaritozinho metálico ou de vidro de 3 milímetros. Então você vai fazendo os rolinhos, conforme você vai afinando o rolinho, ele começa a quebrar, porque ele está muito seco, tá certo? Se ele tiver mais úmido, você consegue fazer rolinhos muito finos. Se ele tiver mais seco, ele já começa a fissurar quando ainda o rolinho é meio grosso. E por definição, quando ele começa a fissurar com 3 milímetros de diâmetro, é porque ele está no limite de plasticidade. Ele está transicionando entre o semissólido e o plástico. Por quê? Não tem porquê. É porque é um padrão. Casagrande criou esse padrão, se usa até hoje no mundo inteiro. Então, aqueles roletezinhos, você vai observando, você pega lá 3, 4 amostras, mais úmido, mais seco, né, e vai fazendo os roletezinhos. Está arrebentando com 8 milímetros, está fora, está arrebentando com 5 milímetros, está fora. Esse aqui, com 3 milímetros, é que ele começou a fissurar. Pego essa amostra, põe na estufa, aquele teor de umidade é este limite. Isto aqui é intrínseco, é uma propriedade do solo. Ele é assim, é ser, não é estar. Tá? Ele pode estar assim, estar assim, estar assim, pode estar do jeito que for. Mas ele é assim e é assim. Esses 3 limites nos dão as características do material. Fala. Quando a gente recebe um ensaio de laboratório, ou nós mesmos executamos, né, que indica não líquido, não plástico, seria isso, então não atingir esses limites. Ele está assim para os solos que não são predominantemente finos, né? Então o material mais arenoso você não consegue fazer essas brincadeiras nem da maquininha lá do LL, nem do rolinho do LP. Ele é NP, quer dizer, não plástico. Ele não aceita esse tipo de brincadeira. Limite de contração, anel metálico, pasta de solo é posta para secar ao abrigo do sol. Enchi o anel de uma pasta, ponho para perder a umidade, não é no sol. Com a perda de umidade, o solo trinca, tem seu volume reduzido, até o ponto que ele se estabiliza, que ele não encolhe mais. Ele descola do anel, reduz, né, de volume, e esse volume no qual ele se estabilizou, em termos de contração, é o teor de umidade que define este último limite aqui.
contração. Tá? Então, nós agora temos testes, são muito simples, para conhecer o DNA, o íntimo do solo. Ele é assim. Desses 3 números, o que mais varia é este. Este aqui pode variar muito. Esse não varia tanto. E esse também não varia tanto. Então, quando a gente faz o limite de liquidez, já é uma primeira informação do material. Contração do solo por perda de umidade. Isso aqui é exatamente o ensaio de limite de contração. Isso é fotografia de represa dos tempos em que a água desapareceu. Faz 10 anos atrás, isso aqui é 2014, que a Sabesp não tinha mais água nos reservatórios, faltava água em tudo quanto era lugar, e o fundo dos reservatórios aparecia, aquela lama do fundo, contraída, ressecada, né? Então ela forma esses blocos que eles vão se contraindo, né? E vão se separando um do outro e atinge um ponto em que não existe mais contração de volume, né? Agora é rezar para São Pedro para chover outra vez, abril de 2014. O negócio era grave, há 10 anos atrás. Alguns valores de limite de liquidez, plasticidade e contração, né? Monte Morilonita. Esse é um bandidão em termos de mineral. Tem uma avidez medonha pela água. Então ele pode chegar a ter limites de liquidez de 900%. Isso que a gente usa nas perfurações, a bentonita, né? Ela tem Monte Morilonita, por isso ela consegue esse fenômeno de que ela estabiliza o furo. Aquilo vira o quê? Uma gelatina e o furo não desbarranca e você consegue avançar em profundidade sem o revestimento, ele estabiliza o furo. É por conta da avidez da Monte Morilonita. Ninguém está enxergando isso. Nós não enxergamos os solos finos, né? É grão muito pequeno, mas a gente, com esses 3 ensaios, pode obter esses números, e esses números podem nos contar um monte de coisa. Ilita, 100 a 120, caulinita, argila sedimentar de São Paulo, 70 a 90, argila orgânica, 100 a 120, argila marinha de Santos, 100 a 140. Limite de liquidez. Limite de plasticidade, 50 a 100, 35 a 60, 25 a 40, 30 a 40 a 40. Esses números variam menos do que esse. Limite de contração, 9, 15, 25, 29, também varia pouco. O carro-chefe que puxa a fila é este. Limite de liquidez. Monte Morilonita. Ela consegue se envolver com uma montanha de água, então o grão mesmo aí tem pouco, né? São flocos, né? Argila marinha. Estrutura dos solos finos. Esse aqui é o modelo que nós temos que imaginar. Ninguém está enxergando nada, claro. Mas por aquelas fotografias todas que vocês viram por aqui, esse modelo do castelo de carta de baralho é o modelo que a gente deve imaginar para a organização dos solos finos, tá? Os solos grossos é aquela cesta de laranja que você joga numa vasilha. Vai cair uma em cima da outra e acabou, não vai ser diferente disso. Os solos finos é diferente. Os solos finos eles ficam em suspensão na água, né? Nosso país é um país de clima tropical, então os nossos rios ganham o nome de Rio Negro, o Rio Preto, né? O Rio Escuro, né? O Rio Pardo, né? Por quê? Porque eles têm finos em suspensão. Quando a gente vai para regiões de geologia diferente, os Alpes suíços, as águas dos rios são transparentes, porque só tem pedra, lógico, não tem nada de suspensão. Não é porque o governo de lá é melhor que o governo de cá. É de fato melhor, mas não é por isso, tá certo? Aí os nossos ficam com fino em suspensão. Quando é que ele vai resolver descer? Isso aí depende dos arranjos da eletroquímica. Ele não vai descer por peso. Quem desceu por peso foi o pedregulho, está lá no fundo. A areia está lá no fundo. A argila e o sítio estão em suspensão.
Estão vendo o que vai dar certo ali. Aí liga com esse, liga com aquele, liga com o outro e vai se aninhando de forma a formar um arranjo que é por forças da eletroquímica, e esses arranjos, em geral, têm muito espaço vazio. Por isso, isso nos preocupa, né? Estruturas dispersas, sem sal e com sal floculadas, são todos arranjos de eletroquímica, pontos positivos e negativos que vão se agrupando. Um outro ensaio que se faz no laboratório para determinar a sensibilidade das argilas. Então, as argilas, elas se arrumaram desse jeito, e nós não estamos enxergando isso. Aí eu pego uma amostra indeformada e vou fazer um ensaio de compressão simples na prensa. Então, eu coloco esse corpo de prova cilíndrico e vou carregar axialmente até que ele rompa. Então, eu vou aumentando as tensões e vou lendo os encurtamentos aqui, o ΔL sobre L. Quando ele chega num ponto máximo de resistência, ele rompeu, né? Quando eu faço isso com uma amostra indeformada, a resistência é uma. Quando eu faço isso com uma amostra depois dela ser amolgada, a resistência é outra. Então, o que é amolgar? Amolgar é pegar esse corpo de prova, que eu já rompi, já fiz esse ensaio, eu pego ele com um saco plástico, que eu não quero ter perda de umidade, e aí eu vou esmagar ele. Ele vai ficar com o mesmo teor de umidade, eu não vou deixar perder a umidade. E eu vou remoldar esse corpo de prova numa forma cilíndrica, exatamente como ele veio da natureza. Só que ele já não está mais com essa estrutura de formação natural. Eu arrebentei a estrutura dele, mas não deixei embora a água. Então eu não estou discutindo teor de umidade diferente. Eu sei que se o teor de umidade for mais baixo, ele é muito mais duro. Se o teor de umidade for mais alto, ele já não está mais no solo, talvez no semissolo, talvez no plástico. Ele é mais fraco. Mas não é isso que eu estou discutindo aqui. É o mesmo teor de umidade. O que eu estou discutindo é a estrutura, que aqui eu amolguei. Então, quando eu faço a resistência da amostra amolgada e ela dá enormemente menor, é nesses ensaios que a gente faz do Vane Test, né? Que eu coloco a palheta no solo, faço a primeira rotação, ela rompe o solo, depois eu dou 10 voltas na palheta, quer dizer, amolguei o solo e vou medir outra vez. Isso é indeformado e isso é amolgado. Quando um sobre o outro for um número muito diferente, eu digo que o solo é sensível ou extrasensível. O que significa isso? Significa eu enxergar que parcela da resistência desse solo vem da formação natural dele, né? Qual é o efeito da estrutura? Eu sei que o teor de umidade tem todo o efeito sobre os solos finos. Ele pode fazer o solo ser um líquido ou um sólido, só mudando o teor de umidade. Mas aqui eu não estou mais mudando o teor de umidade. Eu só estou mudando a estrutura de formação natural. E quero saber quanto dessa estrutura pode ser responsável por resistência. Quando o solo exibir sensibilidades altas, 4, 6, 8, maior do que 8, eu preciso me preocupar, porque quando eu faço uma obra de terra, por exemplo, um aterro, numa região que tem solo mole, e eu não cuidei muito bem e esse aterro subiu muito depressa e rompeu, como eu mostrei aquele teste da Holanda, que os contêineres vão ser preenchidos por água até romper. Depois de romper, ele ficou amolgado. Então ele resistia a isto e agora ele só resiste isto. Pode ser que a resistência dele caia por 4 vezes, por 8 vezes. Então eu já estava numa área difícil, não tomei cuidado, rompeu, agora eu estou numa área 8 vezes mais difícil. Então nos solos moles a gente precisa agir com cuidado, porque muitas vezes eles são sensíveis. Então a perda da estrutura de formação natural
pode derrubar a resistência. Essa estrutura de formação natural foram milhões de anos os grãos se agrupando. Rio Pardo, Rio Escuro, Rio Preto. Por quê? Porque estava em suspensão no rio. Ela vai se aninhar nas águas mais calmas, as águas paradas, né? Naqueles meandros que os rios fazem. Ali é que vai começar a formar as deposições dos solos finos. Argila de Londres é um corpo de prova rompido, esses que a gente faz do laboratório, uma vista de fotografia em microscópio eletrônico, argila de Londres, e aqui é a visualização da sensibilidade. Esse testemunho de solo indeformado tem o mesmo teor de umidade dessa massa líquida de solo. O teor de umidade é o mesmo, é que esse é natural. Aguentou meio quilo, 900 gramas, 1.200, 1.400, 1,5 kg aqui em cima. E aí o que eu fiz? Eu apertei num saquinho plástico, peguei esse corpo de prova, esmaguei. Pus na canequinha, o bicho é um líquido. O mesmo teor de umidade. Então, o que eu tenho aqui é a estrutura de formação natural que eu não tenho mais aqui. Então, se eu perder a formação natural, ele pode se tornar enormemente mais fraco. Estrutura das argilas sensíveis. A forma dessas organizações, tá? As mais complexas possível, né? Se eu perco essa formação, eu perco resistência. Índice de plasticidade, LL menos LP. Então, aqui eu tenho os três limites, LC, LP e LL, né? Então, quando eu faço esse intervalo entre o LL e o LP, aqui eu tenho o IP, que é o índice de plasticidade. O índice de plasticidade é a amplitude do espaço que o solo se comporta como plástico. É isto menos isto. Esse não varia muito, então esse aqui é que puxa a fila da diferença. Índice de liquidez. Índice de liquidez é a umidade natural menos o LP, dividido pelo LL menos LP, né? Então, quando eu tenho índice de liquidez maior do que 1, são argilas muito sensíveis. Quer dizer, a umidade natural menos o LP deu maior do que o LL menos LP. Então, na natureza, ele está, isso é estar, com teor de umidade maior do que o limite de liquidez, né? Então, quando isso acontece, eu tenho solos enormemente sensíveis. Quando acontece o inverso, são solos fortes, né? Índice de consistência, LL menos umidade natural e LL menos LP. E aqui a gente tem as denominações típicas, né? Em função desse valor de ser argila muito mole, argila média. Mesma coisa que a gente faz em sondagens a partir do SPT, nós estaríamos fazendo com o LL e o LP, comparado com a condição natural. Atividade coloidal. Aqui aparece a última das grandes invasões para a gente poder conhecer as propriedades dos solos finos. Nós não estamos enxergando os grãos, mas descobrimos que a umidade faz toda a diferença. Depois descobrimos que existem limites que separam os estados, que são propriedades intrínsecas. O solo é assim. E agora nós vamos separar um pouco o aspecto da mineralogia do grão. Então eu vou fazer uma proporção entre o índice de plasticidade, que é o LL menos o LP, em proporção do teor de finos, fração de argila. Quer dizer, esse índice de plasticidade ele é grande porque eu tenho muito fino, está explicado. Mas ele é grande, apesar de que eu tenho pouco fino, sai de baixo, esses finos devem ser o capeta. Porque devem ser muito ativos, devem ser formados de minerais muito ávidos por água. Então agora eu estou conseguindo
separar o entendimento da plasticidade na proporção da granulação. Então, quando isto é baixo, eu digo que o mineral da argila ele é inativo. Quando isso é médio, eu digo que são argilas normais. Mas quando isso é alto, eu digo que são argilas ativas, tá? Então, o pior que podia acontecer para a geotecnia, eu percebi na curva granulométrica, ela passa lá em cima, epa, solo predominantemente fino, acendeu o amarelo. Agora eu vou fazer os limites. Vi que o LL é alto, meu Deus, começou. Vou fazer o limite de plasticidade, fazer o limite de contração, um menos o outro, LL menos LP, dá o índice de plasticidade. E agora aqui eu vou fazer esse outro teste comparativo com o teor de finos. Pode ser que ele seja muito plástico porque ele tem muito fino, mas pode ser que ele seja muito plástico apesar de ele não ter tanto fino. Quando ele é muito plástico e não tem tanto fino é porque esse fino é muito ativo. Então eu consegui estudar, apesar de não estar enxergando nada, a história da sensibilidade, quer dizer, o quanto que a estrutura de formação natural é responsável pela resistência. Eu estou saindo do aspecto de umidade. Umidade eu já sei que ele pode estar líquido, estar plástico, estar semissólido, estar sólido. Mas agora com aquele ensaio de compressão simples comparativo, de indeformado e amolgado, eu consegui visualizar o efeito do benefício que a estrutura de formação natural traz, apesar de não ter enxergado a estrutura. E agora aqui eu consigo identificar que mineral, não é bem qual mineral, mas a atividade desse mineral dentro da massa. Tá? Então, essas são as ferramentas para a gente estudar os solos finos. Né? O Casagrande criou esse gráfico de plasticidade, ou gráfico de Casagrande, em que ele estabeleceu aqui uma linha de limite de liquidez de 50%, isso é LL, e isto aqui é o IP, né, que é o LL menos o LP. Né? Então, quem está daqui para lá ganha o nome de C-High, quer dizer, argilas de alta plasticidade, tem mais do que 50%. 50% foi o número que ele estabeleceu. Quem tiver daqui para baixo ganha o nome de CL, quer dizer, low, baixa plasticidade. Low e high, né? E depois essa linha aqui, que ele chamou de linha A, é a linha onde cai a maior parte dos pontos, né? Ou seja, pontos que caem um pouco para cima e pontos um pouco para baixo são fronteiras, né? De argilas de alta plasticidade, de siltes, a letra M é de silt, né? E aqui desse lado de argilas e de siltes de baixa plasticidade, é uma linha de proporções. Essas duas linhas foram criadas pelo Casagrande. Linha A, né, que potencializa as posições dos pontos, e linha B, que separa os horizontes de alta e de baixa plasticidade. No livro do professor Carlos de Souza Pinto, nós ainda estamos dentro da classificação dos solos. Né? Então, aquele capítulo era um capítulo extenso, que já aparecia na última aula, né? E no livro do professor Faisal Massad, agora esse assunto está em duas aulas. Tá? A aula 4 é Mineralogia das Argilas. Mineralogia das Argilas é química até a última geração. Né? E a aula 5 são os limites de Atterberg, que é predominantemente o que a gente viu hoje. Tá? Perguntas, pessoal? Fala. Maravilha. Com relação àquele... Eu não entendi aqueles solos ativos. Eles não é ativo necessariamente por causa que ele é plástico e tem água, mas é ativo por causa do mineral? Então, nesse gráfico aqui, nessa proporção, nessa expressão aqui, a gente consegue separar o efeito exclusivo da mineralogia do grão. Porque quando o solo tem uma ampla faixa aqui de comportamento de estado plástico, quer dizer, esse número é alto, em geral porque este aqui foi alto, né?
Você não sabe se isso está acontecendo porque ele tem muito fino ou se é por conta de que o fino é um fino muito ativo. Quando você faz essa proporção, você deixou de lado o efeito da quantidade de grãos finos, que você está dividindo pela quantidade de grãos finos. Então, se esse número der aqui na faixa de 0,75 a 1,25, é o caso de argilas normais. Se der para baixo, elas são inativas. E se der alto, elas são ativas. Então, aqui você está começando a enxergar de forma isolada o efeito do mineral constituinte. Quer dizer que se você tem números aqui maiores do que 1,25, o mineral que está lá, ele é bandido. Ele tem muita avidez por água. Quem sabe pode até ser a tal da Monte Morilonita, que é dos que tem mais avidez por água, né? Então aí você está lidando com um solo fino, constituído por um mineral miserável de ávido por água, né? Essa vai ser uma obra difícil. É uma boa obra para troca de solo. Mandar esse embora e trazer outro. Que mais, pessoal? Muito bom. Demos mais um passo, fala. Limite de liquidez. Uhum. Significa que ele tem mais grãos finos, ele comporta mais produtividade? Quando ele dá alto, né? Quando esse número deu alto, é porque tem duas possibilidades, ou talvez até as duas estejam juntas. Tem muito fino e quem sabe esses finos são muito ativos. Mas você não sabe. Isso aqui deu alto. Então você já está meio preocupado. Ou tem muito fino ou o fino é muito ativo. Daí você vem e faz essa conta. Porque aí você tirou a dúvida, será que é porque tem muito fino? Porque aqui você isola só o aspecto da mineralogia. E aí isso aqui vai te ajudar a entender por que isso aqui deu tão alto. Talvez nem é porque tem tanto fino, mas é porque o fino dele é muito ativo, né? Mas dar alto é uma notícia ruim. Dar alto é ruim. O que mais, pessoal? Obrigado pela boa vontade aí, pela paciência de escutarem, de acompanharem. Mais para frente tem um pouco mais aí, tá bom? Obrigado, turma. Muito bom.